Conversei com pessoas que já viram OVNIs ou naves com formatos de disco voador por lá. Um advogado que mora aqui disse que viu um aterrissar fora da Área 51. Conversei com uma pessoa com um alto cargo de gerência que foi empreiteiro do Ministério da Defesa, de uma família de respeito. Suas credenciais são garantidas, mas ele não quer expor seu nome ou rosto. Ele já viu muitas vezes. Várias naves tinham um formato cilíndrico, mas a maioria tinha uma forma de disco ou era redonda, como lanternas chinesas ou algo parecido. Elas pareciam ser coloridas, ou tinham muitas cores além das luzes. Pareciam se transformar na cor do fundo. Se camuflavam com o céu, absorvendo a luz azul do céu. Quando se vê uma aeronave, especialmente de muito longe, o que o olho capta é um contraste entre um ponto escuro e o céu iluminado de trás. Se o contraste for um pouco reduzido, iluminando a lateral da aeronave que está para o chão, a aeronave pode dar a impressão de estar desaparecendo. Já se fala muito que estas visões estão sendo exploradas em vários programas da Força Aérea. Se um avião voando acima da minha cabeça começasse a mudar de cor, eu certamente tomaria um susto. Acho bem possível que essas coisas que introduzem tecnologias novas e radicais, desenvolvidas aqui na Terra, possam perfeitamente ser confundidas com naves incríveis, exóticas, coisas de outro mundo. Há 10 anos apenas, este Lockheed A-12, que decolou do Lago Groom, era um dos aviões militares mais secretos da Força Aérea Americana. Se uma pessoa o visse no céu à noite, ela seria perdoada se dissesse que viu um OVNI. Portanto, quantas visões de OVNIs por ano seriam apenas aviões militares? Seria o grande segredo do Lago Groom apenas um descendente deste avião? O primeiro piloto que testou esse avião foi Lou Schock. Quando ele o viu pela primeira vez, esfregou os olhos, deu uma volta, saiu do hangar de fabricação e entrou de novo, porque não acreditava no que estava vendo. No início, eles pensaram em lhe chamar de El Salvador, em vez de Signos, exatamente porque em espanhol isso quer dizer O Salvador, ou Jesus. Todos que viam esse avião ficavam admirados. Era o próprio avião do Buck Rogers. Esse avião foi desenvolvido há quase 40 anos. 40 anos antes disso, a última novidade que voava era um Silver Sky P-35, e 40 anos antes era a um balão. Hoje, trabalha-se em programas de coisas que nem se imagina, que estão adiantados 50 anos. A tecnologia não fica parada. É bem possível que esses sejam meios de transporte fabricados pelo homem para este século. Tivemos um instante de século XXI nos anos 50, com o lançamento do disco voador fabricado pelo homem, conhecido como carro Avro. Um memorândum da CIA de 1955 declarava que o carro Avro foi baseado em pesquisas desenvolvidas por cientistas alemães na Segunda Guerra Mundial. Conseguimos as únicas imagens que já foram feitas dos primeiros voos secretos no Canadá. Por que os militares estariam testando naves em forma de discos voadores nos anos 50? Quando pensamos que a Alemanha se fechou em segredos técnicos no final da Segunda Grande Guerra, o que se percebe é que muito dessa tecnologia de ponta deve ter parado nas mãos de americanos, russos, dos ingleses, dos canadenses e dos franceses.
Não só o governo americano tem posto discos voadores no ar. Os russos têm trabalhado em um projeto secreto de codinome Tarielka desde a Segunda Grande Guerra. Localizado na base aérea de Saratov, a 180 quilômetros de Moscou, o codinome do projeto é Ekip, e embora se pareça com um OVNI, foi desenvolvido para ser utilizado por humanos. O Ekip foi criado para atender a aviação comercial, não militar. Os engenheiros russos aqui de Saratov o consideram uma alternativa para o transporte aéreo do século XXI. A Força Aérea Americana, em 1997, de acordo com os últimos pedidos de orçamento, gastou cerca de 11 bilhões em pesquisas, desenvolvimento e produção de armas secretas. Isso equivale a muito mais do que todos os gastos militares com desenvolvimento e pesquisa de qualquer outro país do mundo. O governo dos Estados Unidos possui naves com formato de discos voadores. Nos anos 90, a oficina de Lockheed Skunk anunciou o lançamento do Estrela Negra, um veículo aéreo sem piloto. Agora vocês serão apresentados à mais nova estrela do mundo da aviação. Senhoras e senhores, este é o Estrela Negra. O Estrela Negra é um avião com uma aparência muito diferente. Tem um corpo em forma de disco e duas asas muito finas, acopladas à traseira. Como muitos aviões stealth, inclusive o B-2, sua aparência muda drasticamente, dependendo de onde ele é visto. Se, por exemplo, a nave for vista de lado, vai parecer algo alienígena, totalmente diferente de uma nave convencional, certamente muito mais parecida com o que as pessoas descrevem como um disco voador. É bem possível que muitas das coisas que atualmente estão sendo desenvolvidas pelos Estados Unidos são muito revolucionárias e ainda secretas. E quando elas forem vistas, o que fatalmente ocorrerá, quando elas forem testadas, poderão ser confundidas com o que as pessoas chamam de OVNIs. Aviões diferentes, mas sem dúvida terrestres, com certeza têm a aparência de disco voador de muitos ângulos. E chegam a ter uma aparência bem peculiar de muitos ângulos. Muitas das visões das pessoas nos Estados Unidos, acho que 85 a 95%, são de aviões militares. Se você vir o F-117 de frente, é idêntico a um disco voador. Explica-se que muitas das visões de discos voadores e OVNIs, como aviões militares ou comerciais. E, é claro, plataformas confidenciais voando por aí. Uma pessoa pode facilmente confundir uma luz no céu à noite com o que ela quiser. Com certeza, algumas das luzes, que são consideradas OVNIs, por quem acredita em discos voadores, são apenas aviões normais, fazendo movimentos normais. Por lá, há também áreas para testes que são utilizados por alguns dos laboratórios do governo. Desenvolvem trabalhos com laser que podem criar efeitos ópticos incomuns. Uma grande convenção sobre OVNIs terminou ontem à noite em Las Vegas, e alguns participantes saíram no deserto à procura de OVNIs. Como era de se esperar, logo apareceu um objeto misterioso e não identificado. Não é novidade porque esse pedaço de deserto fica bem perto de uma base militar para testes. Isso não se parecia com nenhuma luz que essas pessoas já tivessem visto.
Era um pássaro, um avião. Era a Aurora, o avião secreto. Como sempre, a Força Aérea não vai declarar nada. O EQIP foi criado para atender a aviação comercial, não militar. Os engenheiros russos aqui de Saratov o consideram uma alternativa para o transporte aéreo do século XXI. A Força Aérea Americana, em 1997, de acordo com os últimos pedidos de orçamento, gastou cerca de 11 bilhões em pesquisas, desenvolvimento e produção de armas secretas. Isso equivale a muito mais do que todos os gastos militares com desenvolvimento e pesquisa de qualquer outro país do mundo. O governo dos Estados Unidos possui naves com formato de discos voadores. Nos anos 90, a oficina de Lockheed Skunk anunciou o lançamento do Estrela Negra, um veículo aéreo sem piloto. Agora vocês serão apresentados à mais nova estrela do mundo da aviação. Senhoras e senhores, este é o Estrela Negra. O Estrela Negra é um avião com uma aparência muito diferente. Tem um corpo em forma de disco e duas asas muito finas, acopladas à traseira. Como muitos aviões stealth, inclusive o B-2, sua aparência muda drasticamente, dependendo de onde ele é visto. Se, por exemplo, a nave for vista de lado, vai parecer algo alienígena, totalmente diferente de uma nave convencional, certamente muito mais parecida com o que as pessoas descrevem como um disco voador. É bem possível que muitas das coisas que atualmente estão sendo desenvolvidas pelos Estados Unidos são muito revolucionárias e ainda secretas. E quando elas forem vistas, o que fatalmente ocorrerá, quando elas forem testadas, poderão ser confundidas com o que as pessoas chamam de OVNIs. Aviões diferentes, mas sem dúvida terrestres, com certeza têm aparência de disco voador de muitos ângulos. E chegam a ter uma aparência bem peculiar de muitos ângulos. Muitas das visões das pessoas... O primeiro piloto que testou esse avião foi Lou Schock. Quando ele o viu pela primeira vez, esfregou os olhos, deu uma volta, saiu do hangar de fabricação e entrou de novo, porque não acreditava no que estava vendo. No início, eles pensaram em lhe chamar de El Salvador, em vez de Signos, exatamente porque em espanhol isso quer dizer O Salvador, ou Jesus. Todos que viam esse avião ficavam admirados. Era o próprio avião do Buck Rogers. Esse avião foi desenvolvido há quase 40 anos. 40 anos antes disso, a última novidade que voava era um Silver Sky P-35, e 40 anos antes era a um balão. Hoje, trabalha-se em programas de coisas que nem se imagina, que estão adiantados 50 anos. A tecnologia não fica parada. É bem possível que esses sejam meios de transporte fabricados pelo homem para este século. Tivemos um instante de século XXI nos anos 50, com o lançamento do disco voador fabricado pelo homem, conhecido como carro Avro. Um memorândum da CIA de 1955 declarava que o carro Avro foi baseado em pesquisas desenvolvidas por cientistas alemães na Segunda Guerra Mundial. Conseguimos as únicas imagens que já foram feitas dos primeiros voos secretos no Canadá. Por que os militares estariam testando naves em forma de discos voadores nos anos 50?
Quando pensamos que a Alemanha se fechou em segredos técnicos no final da Segunda Grande Guerra, o que se percebe é que muito dessa tecnologia de ponta deve ter parado nas mãos de americanos, russos, dos ingleses, dos canadenses e dos franceses. Não só o governo americano tem posto discos voadores no ar. Os russos têm trabalhado em um projeto secreto de codinome Tarielka desde a Segunda Grande Guerra. Localizado na base aérea de Saratov, a 180 quilômetros de Moscou, o codinome do projeto é Ekip, e embora se pareça com um OVNI, foi desenvolvido para ser utilizado por humanos. O Ekip foi criado para atender a aviação comercial, não militar. Os engenheiros russos aqui de Saratov o consideram uma alternativa para o transporte aéreo do século XXI. Para o transporte aéreo do século XXI. A Força Aérea Americana, em 1997, de acordo com os últimos pedidos de orçamento, gastou cerca de 11 bilhões em pesquisas, desenvolvimento e produção de armas secretas. Isso equivale a muito mais do que todos os gastos militares com desenvolvimento e pesquisa de qualquer outro país do mundo. O governo dos Estados Unidos possui naves com formato de discos voadores. Nos anos 90, a oficina de Lockheed Skunk anunciou o lançamento do Estrela Negra, um veículo aéreo sem piloto. Agora vocês serão apresentados à mais nova estrela do mundo da aviação. Senhoras e senhores, este é o Estrela Negra. O Estrela Negra é um avião com uma aparência muito diferente. Tem um corpo em forma de disco e duas asas muito finas, acopladas à traseira. Como muitos aviões stealth, inclusive o B-2, sua aparência muda drasticamente, dependendo de onde ele é visto. Se, por exemplo, a nave for vista de lado, vai parecer algo alienígena, totalmente diferente de uma nave convencional, certamente muito mais parecida com o que as pessoas descrevem como um disco voador. É bem possível que muitas das coisas que atualmente estão sendo desenvolvidas pelos Estados Unidos são muito revolucionárias e ainda secretas. E quando elas forem vistas, o que fatalmente ocorrerá, quando elas forem testadas, poderão ser confundidas com o que as pessoas chamam de OVNIs. Aviões diferentes, mas sem dúvida terrestres, com certeza têm aparência de disco voador de muitos ângulos. E chegam a ter uma aparência bem peculiar de muitos ângulos. Muitas das visões das pessoas nos Estados Unidos, acho que 85 a 95%, são de aviões militares. Se você vir o F-117 de frente